na presença de todos. O tema de hoje é o perispírito. E esse tema foi escolhido porque é um tema ainda que não é muito conhecido, não é muito entendido pelas pessoas. Eu queria começar até a fazer uma pergunta aqui, levantar a mão quem não conhece, quem não sabe o que é o perispírito. Todo mundo sabe aqui? Tá. Que bom. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Então, quando eu estava comentando com alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço, que a palestra é sobre o perispírito, todas me perguntaram, mas o que é o perispírito? E é interessante porque a função do perispírito é tão fundamental para o nosso universo, para tudo que existe, que a partir do momento que a gente descobre o quão importante é, você não consegue imaginar o universo sem o perispírito. Então a gente vai agora partir para o primeiro slide. Então o que é o perispírito? É uma espécie de corpo material do espírito e é nele que se acumulam os registros de todas as ocorrências em que se envolve o indivíduo durante sua jornada evolutiva. É um envoltório semimaterial que prende o espírito ao corpo físico, sendo o princípio da vida orgânica. Não existe espírito se não houver o perispírito. Eles são unidos um ao outro. E nós só estamos aqui hoje porque existe a ligação do perispírito com o nosso corpo. Quando ele fala aqui, o perispírito acumula os registros de todas as ocorrências em que se envolve o indivíduo, são todas as ocorrências mesmo, todos os segundos das nossas encarnações, tudo que é dito, tudo que é falado, todas as suas ações, todas as suas atitudes, elas ficam gravadas no seu perispírito. Você pode desencarnar e reencarnar milhares de vezes. E essas marcas, elas ficam gravadas no seu perispírito. Para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona, vamos imaginar um telefone, um celular ou um computador. Vocês têm a carcaça, né, vamos dizer assim, que é a matéria, é o vidro, é o plástico, é a borracha. Só que o que a gente procura nele? A gente procura o ser pensante, não é? Só que um não funciona. Não adianta você ter a carcaça e você ter o ser pensante se você não tiver o quê? Não. É a ligação. Você tem que ter o quê? É eletricidade, não é? Bateria. Senão o computador não liga, o telefone não adianta nada você ter a parte pensante se você não tiver a ligação que une os dois. O perispírito, pra gente, ele tem essa função. Nós somos a parte orgânica. O espírito é uma energia. E o perispírito é o que dá a forma e é a parte que liga o espírito ao orgânico. É a ligação. É o envoltório semimaterial. Por que é semimaterial? Porque ele é composto de magnetismo, ele é composto de energia e ele é composto de calor. Existe matéria no perispírito.
diferente do espírito. O espírito não existe matéria, mas no perispírito sim. Isso já foi comprovado cientificamente por algumas universidades, que o perispírito é composto por matéria, né? E a gente chama de semimaterial porque você não consegue pegar, né? É tão rarefeito que para os nossos olhos, por exemplo, chega a ser invisível. Aqui deve estar cheio e a gente não está vendo. Vamos para o próximo slide. Então aqui, eu gosto muito dessa imagem porque é exatamente assim que é a visualização de um perispírito. Aqui no caso seria uma bailarina. E segundo o livro dos Espíritos, questão 93, o perispírito é formado de uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para a percepção dos espíritos desencarnados. Então vocês estão vendo na imagem da bailarina que realmente parece um vapor, né? Só que esse vapor ele é constituído de eletricidade, calor e magnetismo. Nós não conseguimos enxergar isso, a não ser o seu Tadeu, né? O seu Tadeu consegue. Mas eu vou dar uma experiência minha, tá? Uma vez, meu pai tinha desencarnado, eu acho que uns meses depois do falecimento dele, eu, no meio de uma noite, eu acordei e eu tive essa imagem do meu pai, exatamente assim, né? Só que era o meu pai, mas era essa forma vaporosa que apareceu para mim muito iluminado, muito iluminado. E eu sabia que era o meu pai, eu conseguia ver que era o meu pai, porque tinha, o perispírito dele tinha esse formato dele, não com linhas perfeitas, como está ali no desenho. Eu sabia que era ele e ele falou comigo. E foi exatamente assim, por isso quando eu achei essa imagem, eu lembrei muito do que aconteceu quando eu consegui ver o perispírito do meu pai. Também foi a única vez, queria ver de novo, mas... Próximo. Essa imagem aqui, essas três imagens, ela mostra exatamente o que é. O espírito, ele não tem forma, ele é uma energia. O que dá forma ao espírito é o perispírito. E o terceiro é o corpo. O perispírito, ele vai ter a forma do seu corpo, e isso muda de encarnação para encarnação. E o perispírito, na verdade, ele pode voltar com a forma que ele quiser. Ele não precisa voltar necessariamente para uma aparição com a forma da última vida. Ele pode voltar com a aparição de uma vida, sei lá, de 100, 500 anos atrás. Tá? O espírito, em união com o corpo, é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de uma veste, que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que liga o primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. Aqui damos o nome de perispírito. Então vocês estão vendo na imagem que tem o espírito em cima, que é a energia que não tem forma, que é ligado ao perispírito, porque o perispírito e o espírito, eles estão sempre juntos, sempre unidos. E o elo ao corpo físico, que vem da onde? Vem do perispírito. O ser pensante não é o perispírito, é só o espírito.
o perispírito ele não pensa, ele apenas segue os comandos do espírito. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que é muito interessante, depois vai ter um vídeo do Haroldo Dutra, mas o perispírito, ele tem a sua individualidade, como nós aqui. Ninguém é igual a ninguém. E o perispírito, ele também é assim. Cada perispírito tem a sua individualidade. E o mais interessante que eu achei, que eu fiquei assim apaixonada por esse assunto, é que, por exemplo, no nosso planeta Terra, os nossos perispíritos, eles são formados dos fluidos do planeta Terra. A partir do momento que você muda de mundo, o seu perispírito muda, porque ele absorve os fluidos do outro planeta, do outro mundo, ele se transforma para se adequar àquele mundo e ter a forma de acordo com os fluidos daquele mundo. Então aqui no nosso planeta, todos nós, o perispírito de cada um de vocês é formado do fluido universal, mais o fluido que é nosso, da Terra, e isso forma o fluido individual de cada um. Então aqui em síntese ele está dizendo que o perispírito, sendo matéria, ele é inerte, não pensa, porque quem pensa é o espírito. O perispírito, ele se molda ao pensamento do espírito. As sensações, percepções, inteligência e pensamento são atributos do espírito. Ele envia para o perispírito e o perispírito apenas se molda e transforma os fluidos de acordo com a vontade do espírito. O espírito é inseparável do espírito. Não há como conceber um sem o outro. Então não existe essa coisa, eu vi um espírito. Na verdade você não está vendo um espírito, você está vendo o quê? O perispírito de um espírito. E a morte, ela só acontece oficialmente, o desencarne, quando a ligação do perispírito é rompida completamente do corpo orgânico. Que demora? Depende, né? Não necessariamente. Depende também muito da evolução, do entendimento do perispírito. Mas a morte mesmo, a partir do momento em que o perispírito sai, rompe essa ligação com o corpo orgânico, é considerada assim, oficialmente, o momento da morte, do desencarne do indivíduo. E aí ele ainda vai ter as características físicas dessa vida, dessa última vida que ele levou. Então, a aparência, sensações, os gostos, ele ainda pode levar dessa última vida. Agora tem um vídeo do Haroldo Dutra, eu adoro esse vídeo, porque ele fala com tanta paixão desse tema, e até um pouco assim da paixão que eu comecei a sentir também pelo perispírito, porque é impressionante, ele vai falar exatamente sobre o fluido universal. Ele vai falar que como o perispírito ele é importante na formação da energia
de todos os planetas, do universo todo, de todos os indivíduos, de todos os espíritos. E ele vai comentar também sobre Júpiter, o planeta Júpiter, que é um planeta já tão desenvolvido espiritualmente, que para vocês terem ideia do nível de desenvolvimento, o nosso perispírito não sobreviveria em Júpiter. De tão adiantados, de tão purificados eles estão. Porque o nosso perispírito aqui, ele ainda é muito grosseiro. E o perispírito de um espírito que desencarnou, ele pode ser tão grosseiro quanto o nosso, desencarnados, porque depende do grau de desenvolvimento. Então, um espírito que já é muito evoluído, ele vai ter o perispírito dele bem clarinho, bem leve, quase que rarefeito e invisível aos próprios olhos desses espíritos desenvolvidos. Agora, aqueles que não estão tão desenvolvidos, que estão mais ou menos na nossa faixa de evolução, eles têm um perispírito grosseiro, pesado, escuro, porque até a cor muda do perispírito. Então eles estão ainda ligados nos vícios, eles estão ligados à matéria, à família, aos gostos, às sensações, ao cheiro. E eles não conseguem enxergar o perispírito de um perispírito já mais desenvolvido. Porque ele é tão grosseiro que às vezes ele não percebe nem o perispírito de outro irmão, ainda também na mesma faixa vibratória. É muito interessante como isso influencia o perispírito. Agora, vamos dar um play? Prestem atenção porque é muito interessante. Bom, enquanto ele arruma, eu vou continuar falando, tá? O que eu achei também... Porque assim, eu sabia, conhecia sobre o perispírito, mas estudando eu confesso que eu fiquei assim, encantada com o assunto. Porque a força, o poder do perispírito nas nossas vidas, na vida em geral, de todos os seres humanos, todos os seres vivos, do planeta e do universo, a força que nós temos com o nosso perispírito é muito grande. E o que nós pensamos, o que nós sentimos, tudo isso influencia na vibração do nosso perispírito. Então, se você é uma pessoa que você sempre reclama, que, sabe, sempre pensa coisa assim que não é legal, ou tem atitudes que não são muito bacanas, tudo isso vai deixar o seu perispírito mais pesado. E tudo que você fizer vai ficar marcado. Como diz aquele velho ditado, aqui se faz, né, aqui se paga, é mais ou menos assim. Você planta e você depois vai colher os frutos do que você plantou. Sendo bom ou não importa o que você plantou. Se você plantar uma maldade, você vai colher maldade. Porque é o ciclo da encarnação. É essa. Em alguma vida, em algum momento, você será cobrado por aquela semente de maldade
que você plantou, que você semeou. Isso pode vir a você de várias formas. Através de uma doença, através de problemas familiares, ou às vezes até você pode nascer numa outra encarnação sem algum membro do seu corpo. Se você teve uma vida em que você usava suas mãos para estrangular uma pessoa até a morte, você pode vir numa outra vida sem as mãos. Não? A conexão aqui? Dá para pegar o Wi-Fi do hotspot do celular. Mas eu posso falar o que mais ou menos o Aluno Dutra estava falando. E ele estava falando exatamente, no vídeo ele fala sobre isso. Que é a maravilha que é o perispírito recebendo os fluidos do planeta em que ele habita. E a partir do momento que ele sai desse planeta que ele habita, ele perde as características, ele perde esses fluidos desse planeta. E quando ele chega em outro planeta, o que ele faz? Primeira coisa, ele capta esses fluidos desse novo planeta e ele se transforma em outro perispírito. É o mesmo espírito, mas o perispírito não. Porque o perispírito ele é feito do fluido universal. Então existe o fluido universal que faz o universo ter um fluido. Depois cada mundo tem o seu próprio fluido. E dentro de cada mundo ainda tem um fluido individual de cada um. Então o poder que nós temos com o nosso perispírito é enorme. Aqui tem uma imagem do Chico Xavier, que é o perispírito desencarnado que envolve o médium nos fluidos que emite, acoplando os dois perispíritos no mesmo fluido. Essa imagem é de um ectoplasma saindo da boca do médium Antônio Alves Feitosa e formando a aparição de Irmã Josefa em Uberaba em 1965 na presença de Chico Xavier. Eu escolhi essa imagem porque também volta a falar sobre os fluidos. Porque quando nós escutamos falar assim, o seu Tadeu recebe o espírito do irmão Josué. Todo mundo imagina que é o espírito que entra no corpo dele. Não é? A maioria pensa isso. Mas não é isso que acontece. O que acontece é o perispírito do espírito, ele acopla os fluidos dele com perispíritos fluidos do médium, formando um só fluido. E nessa energia desse fluido, envolvendo o médium e o espírito, é que ocorre a escrita, ocorre o ectoplasma, porque isso que vocês estão vendo saindo da boca do médium é uma materialização. Isso só acontece quando um perispírito de um espírito se acopla ao perispírito de um médium. Isso é na psicografia, na psicofonia, qualquer tipo de mediunidade que exista, isso só acontece porque um perispírito se junta aos fluidos do outro perispírito. E não é simplesmente chegar e acoplar, não.
tem todo o envolvimento fluídico um com o outro, a energia que se junta de um com o outro para formar aquele fluido que envolve os dois e o perispírito passar para o médium o que ele está querendo. Aqui mostra exatamente o que eu estou comentando, que é o mecanismo da mediunidade. Porque o perispírito, ele não tem, né, não tem aquela linhazinha, não tem limite, ele se expande. E tem o perispírito do espírito comunicante, que também se expande. Os dois se unem e formam uma atmosfera fluídica perispiritual. E a partir daí, o médium, ele consegue trabalhar, receber as mensagens, ele incorpora. Quando a gente fala incorpora, não é que o espírito vai entrar no espírito do médium, é simplesmente essa junção dos fluidos dos dois, do espírito e do perispírito. E eu acho isso assim, muito interessante, porque é uma força muito grande, né? É um magnetismo nesses fluidos que eu acho que não tem assim nada que nós conhecemos que seja parecido com isso. É muito especial. Aqui nós estamos falando sobre a evolução moral do perispírito. E Emmanuel nos lembra que as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz em que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação da esfera física. Eu achei isso sensacional, internação da esfera física. Nós estamos aqui como se estivéssemos internados. Olha que interessante. Nós estamos aqui por dívidas do passado. Não importa que dívida seja. Nós estamos aqui hoje é porque nós precisamos estar aqui internados nessa encarnação. Eu achei esse termo forte, né? Se você pensar, internados. Nós precisamos estar aqui para nos curar. E como que nós vamos nos curar? É com a caridade, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Internação da esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior a que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo, que é a culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Então não adianta quanto tempo se passe. Qualquer coisa que você faça vai ficar gravado no seu perispírito. Qualquer atitude, qualquer forma moral, vocês, meus irmãos, precisam ter consciência
das atitudes, que tudo que vocês fazem terá uma consequência. Aproveitem, meus irmãos, esta oportunidade que Deus lhe deu nessa vida, nessa passagem pela terra, para que vocês possam transformar essa encarnação numa evolução moral, para que vocês possam consertar erros do passado, que vocês saiam daqui conscientes de que essa vida é sim, meus irmãos, uma encarnação. Estamos aqui doentes na alma, nosso espírito adoece. A cada dia, cada atitude, coloque em amor, caridade. Esta encarnação, vocês estão aqui para evoluir. A evolução pode acontecer de várias maneiras. Mas a moral, meus irmãos, a evolução moral irá com vocês. Encarnados ou desencarnados. Que Deus te abençoe. E que vocês levem para casa esses ensinamentos de hoje, sabendo que qualquer ato, qualquer palavra ficará marcado no seu perispírito. Nós temos a chance de desenvolver duas virtudes na nossa encarnação. É a virtude intelectual e a virtude moral. A virtude intelectual é a mais fácil, porque é aquela que nós aprendemos com os nossos professores, com a nossa família, com a sociedade. Isso é fácil. Você nasce e te ensinam. Mas a virtude moral não. A virtude moral só depende de você. Você pode viver num ambiente completamente desarmoniado, mas só depende de você seguir os mesmos passos dos seus irmãos desvirtuados ou mudar o seu próprio caminho. Essa é a evolução moral. E você só consegue essa evolução moral com atos bons, com generosidade, com caridade, com amor, transmitindo a palavra do Senhor a todos que passam pela sua vida, transmitindo ao seu próximo que nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Mas isso só acontece baseado na caridade e no amor constante. Nunca pode parar. A sua evolução intelectual,
você pode ter quantas vezes você quiser começar e recomeçar. Você pode voltar numa outra vida com seu conhecimento intelectual diferente do que você veio na vida passada. Mas isso não acontece com a sua virtude moral. A sua virtude moral, ela sempre volta como ela parou da última vez. E só depende de você mudar para que você evolua a cada encarnação. Todo mundo aqui quer ser um espírito, um perispírito muito evoluído. Todo mundo quer estar naquele último planeta, não é? Purificado. Só que para isso, temos que trabalhar. Ninguém chega lá simplesmente porque um outro espírito achou que deveria, ou simplesmente porque você quis e você foi. Não. Você só consegue chegar nesse planeta se você tiver atitudes. Se você conseguir, em todas as suas encarnações, ter esse desenvolvimento moral. E assim o seu perispírito muda. E todas essas marcas da caridade, do amor, vão ficar gravados em você. Não é maravilhoso isso? Você saber que se você reencarnar, quando você reencarnar, você vai voltar muito melhor do que nessa vida? Isso é maravilhoso. Isso só depende da gente, de cada um de vocês. Nós estamos construindo hoje o nosso futuro. Com pensamentos, com palavras, seja o que for. E não esqueçam, qualquer pensamento, qualquer atitude, mesmo que seja aquela fofoquinha maldosa, uma coisinha bem pequena, mas aquilo vai ficar marcado. Porque o perispírito é como se fosse o HD de um computador. Tudo fica gravado. Nada passa desapercebido às olhos de Deus. Então pensem nisso. Às vezes uma irritação no trânsito, uma falta de paciência em casa, uma fofoca sobre alguém, má vontade. Isso porque eu estou falando de coisas leves, eu não estou falando de assassinos, estupradores. Não estou falando desses casos, eu estou falando do nosso dia a dia, vamos assim. Que quem nunca fez esse tipo de coisa, não é? Então, só que da próxima vez eu acho que é bom a gente pensar duas vezes. Não é? Antes de falar, fazer uma fofoca, ter má vontade, perder a paciência. Que paciência faz parte da virtude moral. Todo dia nós perdemos a paciência, não é? Com alguma coisa. Todo dia. Ou então você pode falar, nossa, que dia péssimo eu tive. Por que teve um dia péssimo? Você passou pelo seu dia péssimo porque você precisava passar. E será que esse seu ponto de vista que foi péssimo é péssimo para a sua evolução moral? É péssimo para que você evolua, para que você pense e reflita? Será que quando você coloca a culpa no seu irmão, será que você também não tem culpa? E tudo isso está no seu perispírito. Tudo.
E na próxima encarnação, tudo que vocês fizeram vai ser cobrado. Porque a lei da vida é a lei de Deus. Isso ninguém muda, ninguém modifica. E também não esqueçam do fluido universal e do fluido dos mundos. Vamos pensar sempre de maneira boa, fazendo a caridade, querendo o bem do próximo. Porque assim nós mudamos com os nossos perispíritos, nós mudamos o fluido do nosso planeta, que já está tão sofrido. Nós precisamos mudar. E não pense vocês que mas só eu vou mudar. Não adianta nada, adianta sim. Porque a força que o seu perispírito tem com seus fluidos, vocês não têm ideia do quão forte é e do quanto isso pode mudar o fluido de uma casa, de um grupo, de uma cidade, de uma sociedade. Façam o bem, queiram bem aos seus amigos e até inimigos. Por que não? Porque os inimigos também precisam. Eles precisam muito. Eles precisam aprender com nós que conseguimos ter essas atitudes. Às vezes é um vizinho que irrita, não é? E você pega implicância com aquele vizinho por algum motivo, ou então um colega do trabalho, ou então um primo chato na família, uma tia chata. Mas você já imaginou que aquela tia chata precisa de um carinho a mais? Que aquele vizinho faz aquilo por algum motivo, você está julgando? Então use o seu fluido e o seu corpo orgânico que nós temos nessa encarnação para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque a energia do seu fluido, do seu perispírito, vai atingir o fluido do perispírito dessa outra pessoa e vai fazer muito bem. Porque você vai estar mudando a sua atitude, o seu pensamento. E com coisas pequenas, vocês também estão conseguindo alcançar a evolução moral. É uma escada longa. Sabe aquelas escadarias que a gente não vê o fim? É mais ou menos assim. Mas cada degrau faz parte da evolução. E Deus está de olho. Não só Deus, mas todos os perispíritos dos espíritos de todos os planetas e universos. Essa é a última imagem do slide. Essa mensagem eu recebi quando eu estava estudando para a palestra. Foi uma psicografia que veio na hora, pelo Espírito Manuel. Mas antes de ler, prestem atenção nas imagens atrás, porque mostra a evolução do perispírito. Então, a primeira imagem é a imagem de um perispírito grosseiro, escuro, que é como o nosso aqui na Terra, porque nós estamos internados aqui. E é o mesmo tipo de perispírito do desencarnado que ainda não conseguiu se libertar da matéria. A segunda imagem, ele já evoluiu mais um pouquinho. Aí você vai vendo que a cada encarnação ele consegue a sua evolução moral. A cor muda.
dimensão muda, o formato muda, a luz muda, muda tudo. Então a força do fluido do seu perispírito é muito poderosa. A última imagem já é o perispírito evoluído moralmente. Olha a diferença para o primeiro. É impressionante, não é? Então Deus nos dá a chance da evolução constante. Meus irmãos, não percam a oportunidade que agora vos foi dada. Façam dessa experiência carnal a porta para a sua evolução moral e espiritual, pelo Espírito Manuel. Como Emmanuel disse, nós estamos todos doentes. E nós só nos curamos moralmente. Então, para vocês pensarem e refletirem daqui para frente na força do perispírito de cada um de vocês e na força que cada perispírito tem na construção da sua evolução moral. Obrigada. Eu quero agradecer ao Ângelo por trazer o telão, pela ajuda que me deu. Agradecer o seu Tadeu. E dizer também que esse tema, o perispírito, é um tema muito complexo. O que eu falei aqui é um grãozinho de areia, porque a gente não tem muito tempo. Mas que, se o seu Tadeu permitir, futuramente eu quero assim abranger mais, aprofundar mais sobre o tema. Porque, como eu falei para vocês, o perispírito é a essência praticamente de tudo. Nós só estamos aqui devido aos nossos perispíritos. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu tenho. Tipo, na hora então do passe, por exemplo, quando você está dando passe para alguém, você está emitindo seus fluidos, você concorda? Exatamente. Na hora do passe nós temos os perispíritos dos espíritos já desencarnados que trabalham conosco. Eles enviam os fluidos deles para os médiums, forma um fluido só, e nós passamos esses fluidos a vocês, que na hora também nós envolvemos vocês nos mesmos fluidos. Então, olha só o poder, é o fluido do perispírito, do espírito desencarnado, com o perispírito do médium, com o fluido de vocês que recebem o passe. E quando vocês recebem o passe, o fluido, quando vocês saem, ele também pode estar modificado. Para melhor. Sempre para melhor. Então, sempre tentem pensar na evolução de vocês, não só intelectual. Porque intelectual é muito fácil, principalmente hoje em dia com computador, com telefone, internet. Você clica lá, Google, quero saber disso, pronto. Né? Você já tem mais um conhecimento, evoluiu intelectualmente mais um pouquinho. Mas e a moral? A moral você não pode colocar no Google, não é? A moral depende do quê? De você. E orem muito. Orem por vocês, orem pelas suas famílias.
família, seus amigos, sua comunidade, pelos seus inimigos. Orem, orem por todos. Sempre. Mais alguém? Marcela? Parece que nunca se separa do espírito. Depois da morte. Não, mesmo o perispírito e espírito, eles são ligados, eles são criados juntos, eles não se separam, porque não existe perispírito sem espírito e espírito sem perispírito. E na hora da morte, o que acontece? O perispírito sai junto com o espírito. Eu vejo mais ou menos uma coisa assim, Santa Tadeu pode até me consertar, mas o espírito é como se fosse assim, um cérebro e os nervos de sensações de tudo do perispírito. Então não existe um sem o outro. Então quando o perispírito rompe no nosso corpo, o perispírito e o espírito está lá, né? com um perispírito. O corpo orgânico ficou, a carcaça ficou, a carne, né? Ficou. Mas a nossa essência, que é o perispírito, isso não fica, isso vai. Isso vai eternamente, os dois juntos. O perispírito e o espírito dentro do perispírito, sempre caminhando juntos na evolução moral, na evolução universal do nosso planeta. Você comentou que já houve prova científica da massa do perispírito? Já. Da matéria do Já. perispírito? Já. Isso é aquela questão do peso? Sim. Tiveram equipamentos específicos e não foi só em uma universidade, não. Foram várias universidades, na Suíça, aqui nos Estados Unidos, também na França, em que eles usaram um aparelho que mede pressão, calor, magnetismo, peso, e aí foi comprovado que o perispírito é formado por partículas. Interessante também que já a igreja, a própria igreja católica, ela já reconheceu que existe algo além do espírito. Que não pode existir somente o espírito e o corpo, porque tem que haver algo que ligue os dois. Então, olha só, a igreja católica. A igreja católica, ela já admitiu isso. O nome perispírito ele foi dado pelo Allan Kardec, porque até então era somente um corpo fluídico. Foi a partir de Allan Kardec que surgiu o nome de perispírito.